Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos a esta casa de clemência e bondade, para que assim possamos nos entregar no colo da Virgem Senhora da Piedade, Mãe de Deus e nossa. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal Mãe Piedade, também sejam bem-vindos a esta comunhão presencial virtual, para que assim possamos meditar a santa palavra de Deus e entregar aquilo que melhor temos, que é o próprio Cristo, que vem ao nosso encontro para nos alimentar e nos dar forças para sabermos vencer os desafios e render graças também pelas alegrias que todos os dias Ele nos concede. Amados, em primeiro lugar, ouvimos a primeira leitura, trazendo para cada um de nós o livro da sabedoria. É interessante quando falamos sobre este tema da sabedoria, quando falamos sobre esta realidade onde as pessoas por aí se dizem sábias, mas a sabedoria, ela deve ser apresentada e entregue para cada um de nós como um dom e uma graça que vem de Deus. Porque se nós pegamos a sabedoria, o nosso conhecimento, e utilizamos ela para coisas que, infelizmente, nos afastam de Deus, nós não estaremos sendo sábios, nós estaremos sendo burros. A sabedoria vem não simplesmente daqueles que são os mais experientes e mais velhos. Eles sim são exemplo para cada um de nós jovens, e devemos olhar para eles como pessoas experientes e que às vezes passaram muitos desafios em suas vidas e assim sabem nos orientar. Mas nós temos muitas pessoas jovens hoje sábias que buscam o conhecimento e utilizam-o para o bem. E isto é um indício de sabedoria. Quando nós temos um grande conhecimento, e hoje em dia, cada dia que passa, fica mais fácil se entrar numa faculdade. Quando nós temos o diploma e o colocamos a serviço da sociedade, da nossa comunidade de fé, nós estamos sendo sábios porque nós colocamos o conhecimento a serviço do Reino. Estamos sendo simples e puros de coração, como
a primeira leitura do início deste livro da sabedoria diz para cada um de nós para sermos. Mas é uma grande tragédia quando nós pegamos o nosso conhecimento, os nossos diplomas e nos sentimos melhores do que os outros. Aí sim, o nosso coração se torna perverso e a perversidade nos afasta da graça e do amor de Deus. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, como ouvimos por aí, às vezes na sociedade, que o mundo é dos espertos, não concordo. O mundo é dos sábios, porque não existe sábio mau. Aquele que é inteligente, astuto e utiliza a sua inteligência para o mal, ele não é sábio. E, querendo ou não, são pessoas que podem se achar as melhores, mas, na verdade, no fundo, são pessoas totalmente inseguras e pessoas que simplesmente precisam se autoafirmar por aquilo que são e por aquilo que conhecem. Nós temos muitas pessoas, muitos exemplos na sociedade de pessoas que não tinham diplomas, que não tinham tanto recurso financeiro, mas foram reconhecidos por aquilo que faziam, pelo bem que faziam. E este é o caminho daquele que vive segundo a verdade, vive segundo a bondade, vive segundo o amor. Utilizemos aquilo que nós conhecemos para o bem. E façamos as coisas não para sermos reconhecidos, mas façamos as coisas porque elas devem serem feitas. Não para almejarmos altos cargos e ganharmos medalhas, reconhecimentos. Tudo isso é supérfluo diante de Deus. Mas o que importa verdadeiramente é aquilo que está no seu coração, é aquilo que você faz. E assim nós olhamos para o Evangelho de hoje, São Lucas, em seu capítulo 17. Em seu grande ensinamento, onde Jesus está mostrando para a comunidade como ela deve ser comunidade. E aí nós vamos percebendo um tema um pouco espinhoso para a igreja, mas para a sociedade como um todo. Se nós formos sábios para a bondade, nós não iremos gerar escândalos. E esse é o tema que perpassa o Evangelho de hoje, por mais que tenha um outro tema tão belo também na liturgia, que é o perdão. Jesus diz: é inevitável que os escândalos ocorram. Que pena que às vezes nós temos diversos escândalos em todas as realidades da nossa sociedade. Uns são mais noticiados do que os outros. Mas escândalo é escândalo. Incoerência é incoerência. Em todos os lugares do mundo. E assim é falado, que é melhor que pegue uma pedra de moinho. Os antigos vão saber o que é pedra de moinho. Uma pedra imensa que moía, as coisas, ficava rodando aquela pedra grande para moer milho, cereais, sementes. É melhor que amarre uma pedra dessa e se jogue no mar, para não ser motivo de escândalo para os pequeninos do reino. E eu acho que o que falta na sociedade hoje são mártires, não que derramam sangue, mas a etimologia da palavra martiria é testemunho. Ou seja, o que o padre está querendo dizer é que o que falta na sociedade hoje são pessoas que dêem um bom testemunho. E essa é a pergunta que a liturgia faz para nós. Qual o testemunho que eu estou dando?
eu estou sendo um bom testemunho de cristão? Ou eu vivo uma vida incoerente, uma vida hipócrita? Porque, às vezes, nós somos tão, mas tão dissimulados, que nós só mostramos o rostinho, o jeitinho que eu quero que apareça. Eu não quero que as pessoas conheçam o meu lado negativo. Eu quero que elas conheçam só o meu lado bonitinho. É igual quando a pessoa vai na casa da gente, a gente arruma a casa, deixa tudo prontinho, né? Às vezes o quarto está uma zona, mas a gente arruma e aí fala assim, como que o quarto é bonito. Ou seja, isso é hipocrisia, isso a gente quer mostrar algo que a gente não é. Eu acho que o problema da sociedade de hoje, começando por nós mesmos, é que nós somos muito fingidos. Nós queremos mostrar uma maquiagem que não existe. E o bonito seria se nós aceitássemos a cada um de nós do jeito que nós somos. E aí entramos no tema do perdão. Olha, Jesus diz, se o seu irmão pecar contra você, repreende-o, corrija-o. Cuidado, porque às vezes nós temos aí na sociedade também muitas pessoas que não sabem corrigir e não aceitam também serem corrigidas. Até a forma de corrigir e de repreender deve ter uma pedagogia na lógica da amorosidade. A correção não é para constranger. A correção é para entrar nesta segunda palavra que Jesus coloca como condicionante. Se ele se converter, perdoa-lhe. A repreensão deve gerar em nós uma conversão. Por isso que também nós falamos que existem crítica destrutiva e crítica construtiva. A crítica construtiva nos faz reerguer e buscar literalmente um caminho diferente. Esse caminho diferente se chama conversão. E aí diz, se o seu irmão pecar contra você 7 vezes num dia, Jesus, haja paciência, né? 7 vezes uma pessoa pisar na bola conosco, haja paciência. Mas Jesus diz, se ele pecar com você 7 vezes, e 7 vezes ele dizer, estou arrependido, perdoa. E o perdão, meus irmãos e minhas irmãs, é uma prática de libertação. Sabe por quê? Porque, na verdade, o perdão é eu devolver ao outro algo diferente daquilo que ele me entregou. E o perdão é esse exercício de tirar das minhas costas aquilo que não é meu. É aquilo que o outro fez para comigo. E nós vivemos e vemos por aí muita gente que não sabe perdoar, porque nunca fizeram a prática do perdão. Assim, o perdão deve ser algo que está entranhado no cerne do cristão. Porque as pessoas erram realmente, as pessoas esquecem, as pessoas são falhas, como nós também falhamos com os outros. Hoje o irmão erra comigo, amanhã pode ser eu que erro com ele. O mundo dá volta, e aí nós voltamos à maquiagem. Se eu não consigo perdoar o outro, um dia eu posso errar com ele, e agora? Com que cara que eu vou pedir perdão? Façamos este exame de consciência para que nós saibamos perdoar. E é interessante perceber a humanidade dos discípulos, né? Se o seu irmão pecar contra você 7 vezes e se arrepender, perdoa. Aí os discípulos, Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus diz, olha, se você estiver sem fé,
mesmo pequena como um grão de mostarda, vocês diriam para aquela grande árvore: arranca-te dali e planta-te no mar, e ela te obedeceria. E aí entra um tema também muito pertinente para a nossa fé, porque nós não sabemos o tamanho da nossa fé, e nós não sabemos o poder que a nossa oração tem. Se nós soubéssemos o tamanho do poder da nossa oração, nós iríamos realmente, como o salmista diz, sermos conduzidos para o caminho do Senhor. Tenhamos esta verdadeira certeza no nosso coração de que a nossa fé tem poder. Basta acreditarmos no poder que ela tem, naquilo que nós dissemos e naquilo que nós fazemos. Busquemos nele o alicerce da nossa fé, a graça de não sermos motivo de escândalo, a sabedoria para sabermos perdoar e o poder que vem dele e que sai de dentro de cada um de nós, que é o poder da nossa fé e da nossa oração.